Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu quero te ensinar grandezas diretas e inversas, ou, também como são chamadas, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Mas primeiro, o que é uma grandeza mesmo? Uma grandeza é qualquer coisa que possa ser medida: tempo, quantidades, velocidade, ok? E o que é grandeza direta e inversa? Uma grandeza direta é quando uma sobe e a outra acompanha. Por exemplo, eu estou de carro. Se eu andar 100 km com o meu carro, eu gasto uma determinada quantidade de combustível. Já se eu andar 200 km com o meu carro, eu aumento a quantidade de combustível que eu vou precisar. Aqui nós temos grandezas diretas. Uma sobe, a outra sobe também. Já grandezas inversas funcionam assim. Por exemplo, eu quero ir daqui até a cidade vizinha. Se eu for a 50 km por hora, eu vou demorar uma certa quantidade de tempo. Já se eu for a 100 km por hora, eu vou demorar menos tempo para chegar lá, certo? Então aqui nós temos grandezas inversas. A minha velocidade aumentou, o tempo necessário para percorrer esse trajeto diminuiu. Grandezas inversas. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos ver se é inversa ou se é direta? Trabalhando durante 3 horas, um pintor consegue pintar 2 paredes iguais. Quantas horas ele precisa para pintar 7 paredes iguais às anteriores? Então vamos ver aqui como que a gente vai montar isso daqui agora. Primeiro nós temos aqui duas grandezas, que são horas e a quantidade de paredes, certo? Então vamos colocar aqui ó, horas e paredes pintadas. Vou colocar só paredes, né? Em 3 horas, ele pinta 2 paredes. Eu quero saber quantas horas ele vai demorar para pintar 7 paredes. Tranquilo? E aqui, são grandezas diretas ou inversas? Veja bem, vamos descobrir. Eu estou aumentando a quantidade de paredes, certo? Eram 2, agora eu vou pintar 7. Será que ele vai demorar mais ou menos tempo para pintar mais paredes? É claro que ele vai demorar mais tempo, né? Então vai ser mais do que 3 horas. Então são grandezas diretas, uma vai subir, a outra também, ok? Quando nós temos grandezas diretas, utilizamos multiplicação cruzada para resolver. Isso daqui é um probleminha de regra de 3, né, gente? Eu tenho 3 valores e busco o quarto valor, ok? Então vamos fazer isso daqui. 2 vezes x e 3 vezes 7. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. X vezes 2, eu posso colocar 2 vezes x, dá na mesma, né? A ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 7, eu coloco lá, ok? Isso daqui, gente, é regra de 3, certo? A gente multiplica cruzado e daí vai descobrir o valor de x ou o valor de qualquer letra que esteja ali escondido. 2 vezes x dá 2x, 3 vezes 7 dá 21. Eu vou dividir agora por 2, que é o valor que está junto com a letra, né? Vou dividir aqui por 2, vai ficar apenas x. 2 dividido por 2 dá 1x. E 21 dividido por 2 dá 10,5. Beleza, 10,5 horas? Isso mesmo, tá? Eu tenho 10 horas inteiras e alguns minutos. Quantos minutos? Se você não sabe quanto que é 0,5 minutos ou qualquer valor que você descubra aqui, é só você pegar esse 0,5 e multiplicar por quantos minutos tem uma hora. São 60, né? Então você vai fazer 60 vezes 0,5. Isso daqui é um probleminha simples, né, gente? 60 vezes 0,5 vai dar 30, ok? Ou 30,0, que é igual a 30. Então, é 10 horas e 30 minutos. Isso daqui é o tempo que ele vai demorar para pintar as 7 paredes iguais às anteriores. Você podia deixar assim mesmo, 10,5 horas, né? A gente entende aqui como 10 horas e meia, ou transforma ali para minutos, tranquilo? Eu espero que você tenha entendido. Vamos lá para mais um exemplo. Vamos ver aí se vai ser grandeza direta ou inversa. Vem comigo. E vamos para o segundo exemplo, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Para colher uma plantação, 2 colheitadeiras iguais, geralmente nesse tipo de problema tudo é igual, né? A quantidade de trabalhadores, eles trabalham iguais, aqui nesse caso as colheitadeiras trabalham iguais, né? Então 2 colheitadeiras iguais demoram 9 dias. Se forem 3 colheitadeiras iguais às anteriores, em quantos dias essa plantação será colhida? Ok, então a gente tem aqui quantidade de colheitadeiras e também a quantidade de dias. Essas são as nossas grandezas, certo? Porque primeiro nós temos 2 colheitadeiras, depois nós temos 3. Quantidade de dias, eu tenho 9 dias, e depois eu quero saber quantos dias, né? Quantos dias, ok? Então, as nossas grandezas são dias e colheitadeiras. Então, vamos colocar aqui, ó.
Então, no primeiro momento, o que nós temos? Nós temos que 2 colheitadeiras colhem essa plantação em 9 dias. Já no segundo momento, eu quero saber quantos dias 3 colheitadeiras demoram para colher essa mesma plantação, ok? Então, como que a gente vai resolver isso daqui, professor? Vamos primeiro analisar as nossas grandezas. Vamos lá. Eu tenho 2 colheitadeiras, certo? Vou aumentar para 3. Então, aqui eu vou aumentar, ok? O que vai acontecer com a minha quantidade de tempo? Será que vai demorar mais ou menos tempo para a plantação ser colhida? É claro que menos tempo, né, gente? Se eu tenho 2 colheitadeiras, demora 9 dias. 3 colheitadeiras vai demorar menos tempo. Então, essa grandeza aqui, ó, ela vai diminuir. Se uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, nós temos grandezas inversas. Quando temos grandezas inversas, a gente não multiplica cruzado, a gente multiplica reto, ok? Tem gente que gosta de inverter uma das grandezas, né? E daí multiplicar cruzado, mas eu não vejo motivo, né? Eu acho que não precisa. Vamos fazer aqui, então, 3 vezes x, sempre multiplicando primeiro quem vai multiplicar a letra, né? E 2 vezes 9. 3 vezes x dá 3x, 2 vezes 9 dá 18. E agora basta simplesmente eu dividir por 3, que é quem está aqui junto com o x, né? Então, eu divido aqui por 3 e aqui por 3 também. 3 dividido por 3 dá 1x. E 18 dividido por 3 vai dar 6. A minha resposta, então, é 6 dias. Com 3 colheitadeiras, essa plantação será colhida em 6 dias. Ficou claro? Eu espero que sim. Então, aqui nós temos grandezas inversas. Uma está aumentando, a outra vai acabar diminuindo com isso. Grandeza inversa é assim, a gente multiplica reto, ok? E o valor diminuiu ali naquele caso. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um exemplo. Vem comigo. Vamos lá, então, para o próximo exemplo. Olha só o que esse diz. Para esvaziar uma piscina, 2 ralos de mesma vazão demoram 10 horas. Se outros 3 ralos iguais aos anteriores forem abertos, em quantas horas a piscina será esvaziada? Primeiro, gente, vazão é a quantidade de água que passa pelo ralo. Então, quer dizer que são 2 ralos. No início aqui do problema, são 2 ralos iguais, que têm a mesma vazão, mesmo diâmetro, né? Mesma abertura. Então, assim, para esvaziar uma piscina, 2 ralos. Depois aqui a gente tem 3 ralos. Então, uma das grandezas é ralos, ok? Então, a gente pode colocar aqui ralos. E a outra grandeza é o que, gente? Ó, 10 horas. E a pergunta é, quantas horas? Então, a outra grandeza é horas. Vamos colocar aqui, ó. Com 2 ralos, demora quantas horas? 10, certo? E no segundo momento do problema são quantos ralos? 3? Não, gente. Ó, o que diz aqui? Ó, se outros 3 ralos iguais aos anteriores forem abertos. Então, a gente já tem 2 ralos abertos. Vamos abrir mais 3, ok? Então, não são 3 ralos aqui, mas são 5, que é os 2 que nós já tínhamos, mais os 3 que estão sendo abertos. Então, 5 ralos. Vai demorar quantas horas? Essa é a nossa pergunta. Quantas horas? Então, para isso, para a gente resolver isso daqui, vamos identificar as nossas grandezas, certo, gente? Então, aqui, ó, aqui eu estou aumentando a quantidade de ralos. Eu tinha 2, aumentei para 5, certo? Será que vai demorar mais ou menos tempo? Imagina, eu tinha 2 aberturas vazando a água da piscina. Agora eu tenho 5. Será que vai demorar mais ou menos tempo para vazar toda a água? É claro que menos tempo, né, gente? Então, de novo, nós temos grandezas inversas. Uma está aumentando a quantidade de ralos, a outra está diminuindo o tempo necessário para esvaziar a piscina. Então, de novo, vamos multiplicar reto aqui, ok? 5 vezes x, 2 vezes 10. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 10, 20. Vou dividir agora os dois lados pelo número que está junto com o x, que no caso é o 5. 5 dividido por 5 dá x. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 o que, professor? A pergunta era quantas horas? Então, 4 horas. Serão necessárias 4 horas para esvaziar aí a piscina com esses 5 ralos abertos. Ficou claro, gente? Eu espero que sim. Vamos lá, temos mais um exemplo. E para fechar, vamos aí com o nosso último exemplo. Olha só, para percorrer 56 quilômetros, meu carro gasta 4 litros de combustível. Quantos litros ele gastará para percorrer 63 quilômetros? Aqui a gente pode utilizar a regra de 3.
de novo, né? Então aqui nós temos um problema com grandezas. Será que são diretas ou inversas? Você consegue descobrir? Tenta descobrir aí, eu vou fazendo aqui e você vê se você acertou. Olha só. Então nós temos duas grandezas aqui de novo que a gente precisa analisar. Primeiro, são quilômetros, ok? Então a gente tem uma certa quantidade de quilômetros e um certo gasto de combustível. Espero que você já tenha conseguido identificar as grandezas, ok? Então aqui a gente quer saber quantos litros, né? Então vamos colocar aqui, ó, quilometragem e litros de combustível. Vou colocar só a letra L, né? Para 56 quilômetros, o meu carro gasta 4 litros de combustível. Já para 63 quilômetros, considerando, é claro, que os quilômetros aqui foram percorridos nas mesmas condições, né? Quantos litros eu vou precisar? Eu coloco o x ali no lugar. E agora, multiplicação cruzada ou reta? Gente, com calma, vamos identificar. Estou aumentando aqui a quantidade de quilômetros, né? Eram 56, foi para 63. Tranquilo? Será que vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de litros de combustível? Eu vou precisar de mais ou menos litros? É claro que mais, né, gente? Se eu vou andar mais com o meu carro, eu vou gastar mais combustível, certo? Então, eu vou aumentar essa daqui também. Já que são grandezas diretas, né, as duas estão aumentando, então a gente vai multiplicar cruzado, igual ao nosso primeiro exemplo lá, ok? Então, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. Primeiro, 56 vezes x, só para deixar o x do lado esquerdo, né? E 63 vezes 4. 56 vezes x dá 56x e 63 vezes 4 dá 252, ok? E agora a única coisa que eu preciso é dividir os dois lados por 56, que é o número que está aqui junto com o x, né? Desse lado dá x e do outro lado 252 dividido por 56. Claro, aqui a gente vai precisar da tabuada do 56 ou de uma calculadora, né? E se você fizer a divisão lá, você vai ver que vai dar 4,5. E a gente vai deixar assim mesmo, né? 4,5 litros. Não faz sentido a gente falar 4 litros e 500 ml, né? Ninguém mede litros de combustível em ml, né? Então, 4,5 litros ou 4 litros e meio. 4 litros e meio de combustível serão necessários aí para ele percorrer esses 63 quilômetros. E aí, entendeu? Grandezas diretas, então, as duas vão aumentar ou vão diminuir proporcionalmente, tá? E grandezas inversas é quando uma aumenta e a outra diminui. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiser, comente aí embaixo também o que você achou da nossa aula. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!